Fala galera, aqui quem fala é a Júlia, você chegou ao Megascópio e senta aí que o assunto de hoje é fofoca. Então já deixa like, se inscreve, sininho, bababá, vocês sabem o que fazer. Semana passada, uns dias atrás aí, um ex-escritor de The Witcher, o Bill DeMaio, veio a público com uma declaração bem polêmica. Ele agora é um novo produtor executivo para a série X-Men 97 e quando ele foi questionado sobre o critério que ele tinha para escolher a equipe dele, ele disse o seguinte: minha regra era que você tinha que ser um fã, sem perguntas. Eu estive em uma série, The Witcher, onde alguns dos escritores não eram fãs ou não gostavam ativamente dos livros e jogos, até mesmo zombando do material de origem. É uma receita para o desastre e moral ruim. O fandom, como um teste decisivo, verifica os egos e faz todas as longas noites valerem a pena. Você tem que respeitar o trabalho antes de poder adicionar ao seu legado. É claro que saber que pessoas dentro da equipe ativamente não gostam de The Witcher deixou o fandom puto. E com razão. Quem não ficaria sabendo que lá na sala dos roteiristas eles não respeitam o material que fez a série deles um sucesso? Afinal, a primeira temporada de The Witcher só teve o buzz, o sucesso que teve, por conta do sucesso que já existia em relação aos livros e aos jogos, e também pela presença do Henry Cavill como rosto da franquia. E apesar de ter sim algumas qualidades que redimem a série, a primeira temporada foi vítima de um baixíssimo orçamento e principalmente um roteiro confuso e fraco em vários pontos, não só necessariamente quando comparado ao material original. Mas a questão aqui é que a gente já sabia disso, isso não é novidade. A produção da série de The Witcher tem sofrido repercussões negativas antes mesmo da gente ter um elenco. Desde roteiros de audição com péssimos diálogos, escolhas de elenco polêmicas, mudanças narrativas que deixaram quem era mais purista puto, figurinos bem duvidosos e efeitos especiais nada especiais, o fandom de The Witcher já tá em guerra, bem dizer, desde 2019. E se a gente botar os jogos na balança, bem antes disso. Quem segue o Mega há algum tempo já sabe a minha opinião sobre alguma das polêmicas. Algumas eu tenho uma posição negativa, outras eu tenho uma posição positiva. E por causa disso a gente acaba passando por umas situações engraçadas. Quando a gente aqui no Mega critica a série de The Witcher, as pessoas vêm nos comentários e chamam a gente de hater, de purista chato, gente que não sabe se divertir e aceitar a série. E quando a gente elogia alguma coisa, a galera vem dizer que a gente não é fã de verdade. Já teve gente dizendo que a Netflix comprou a gente, não viu o Pix ainda. Não é só nos comentários aqui do Mega. Se tu for no Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, essa hostilidade já só vem aumentando. Logo, essa declaração do Bill DeMaio foi meio que uma gota d'água para quem precisava de uma última prova de que a série é a pior coisa que já existiu. Afinal de contas, esse escritor era muito presente nas redes sociais e mostrava muito sua apreciação pela saga. Durante a produção da primeira temporada, o Bill DeMaio compartilhou música dos jogos dizendo quais eram as favoritas dele, respondeu perguntas dos fãs demonstrando conhecimento pelo universo. Além disso, escreveu um dos melhores episódios da primeira temporada, que foi Betrayer Moon, e também ficou responsável pelo filme The Witcher, O Pesadelo do Lobo, que teve, em geral, uma recepção muito positiva. E aí, na segunda temporada, ele escreveu um dos piores episódios, que é o episódio Kaer Morhen. E aí eu vou falar um pouco sobre por que isso acontece lá pra frente quando eu for falar das estruturas de roteiro, senão aqui eu vou perder meu ponto. Que o meu ponto é, o Bill claramente é fã da saga. E a gente pode levar essas palavras dele a sério. Até porque antes mesmo dele dizer isso a público, eu vou ver se eu acho o print porque isso é coisa bem antiga, mas teve até tipo briga entre roteirista e fã no Twitter, assim, umas coisas bem... E a própria Lauren falou lá em 2019 que não queria que a sala de escritores dela fosse composta apenas por fãs de The Witcher. Nas palavras dela, quando você escreve uma adaptação, você tem que estar familiarizado com o trabalho original. Os escritores e a equipe de The Witcher tiveram que ler todos os livros e apreciar o gênero, mas não especificamente procurei por estudiosos de Sapkowski. Ela já tinha deixado claro aqui que para ser parte da equipe, você tinha que apreciar o gênero de fantasia, mas não necessariamente The Witcher. O motivo disso, na minha opinião, eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja por isso, é que ela precisava que a equipe dela fosse flexível para aceitar as mudanças que seriam necessárias para a adaptação da saga. Que sim, mudanças são necessárias.
O que eu vou falar a seguir vai parecer meio uma passação de pano, mas não é, até porque eu não concordo com todas as mudanças que foram feitas. Mas deixa eu explicar pra vocês meu ponto. The Witcher é incrivelmente difícil de adaptar pra televisão. O motivo disso é que o Sapkowski é um escritor completamente caótico. A história dele não é linear, às vezes ele foca, 5 capítulos num personagem só, e depois volta pra outro. Não existe uma linearidade. O Sangue dos Elfos, por exemplo, é um livro que é extremamente interessante de ler, mas se tu for imaginar uma temporada de 8 episódios de 1 hora, seguindo só o que acontece no livro, não daria uma série. Digamos que ali no primeiro episódio a gente vê Ciri em Kaer Morhen e Yennefer com o Jaskier lá no resgate. Beleza, é um episódio bacana. Aí no segundo episódio a Triss chega em Kaer Morhen e começa a ajudar a Ciri. Já meio parou, não tem mais, são 3 capítulos daquele exposição, explicando a lore, explicando o que é uma fonte, explicando de onde vem os poderes, mas não é um episódio inteiro de uma série, já meio assim. Aí chegamos no terceiro episódio, a Triss fica doente, eles estão viajando, tem um negócio com os elfos, bacana, bastante ação, mas a gente já ficou 2 horas sem ver Yennefer e o Jaskier. Então, cadê eles? O que eles estão fazendo? Aí chegou o 4º episódio. A gente vai lá ver o Geralt investigando o Rience. Tem aquela ação em Oxenford, que é muito bacana, só que não enche um episódio inteiro. Então ali duraria uma meia hora pra montar. Então, nessa outra meia hora a gente mostra a Ciri e a Yennefer em Meritele, igual tem no final do livro. Muito legal, episódio bem cheio, mas acabou o livro. E a gente só fez 4 episódios. Aí a ideia é que a série tem que preencher essas lacunas. E o real problema da série é que eles tentaram preencher esses espaços vagos com baboseiras, bem dizer, conjectura sem sentido, um pouco de ego, às vezes achando que eu consigo contar essa história melhor do que o Sapkowski contou. Só que aqui é o ponto, isso não é culpa dos roteiristas, que supostamente não gostam da série, e sim da Lauren. Aliás, esse trecho do vídeo me deu vontade de fazer outro vídeo sobre corrigir a série de The Witcher. Se eu pudesse alterar pontos chaves, o que eu faria. Se vocês gostarem, tiverem interesse disso, me dizem nos comentários que eu começo a fazer o roteiro. Mas por mais que a Lauren tenha pisado feio na bola, mais de uma vez, diversas vezes, não é justo nem verdadeiro afirmar que a Lauren se encontra nesse grupo de roteiristas que, segundo o Bill, não gostam do material base, não gostam dos livros, não gostam dos jogos. E aí que a gente vai para aquele ponto de falar sobre como se estrutura uma série. E a questão de como que o Bill DeMaio, um fã que é assumido da saga, foi responsável por um dos melhores episódios da série e também por um dos piores. Isso acontece porque antes dele escrever uma palavra sequer, ele recebe um outline, que é um esboço, uma direção. Diferentes produções de série trabalham de formas diferentes. Tem muita série que somente uma pessoa faz o outline da série, em outras é um trabalho colaborativo com os roteiristas. E em The Witcher, segundo os tweets da Lauren, dá-se a entender que o processo é um pouco colaborativo, só que é a Lauren que tem a palavra final. Vou dar um exemplo aqui bem cru mesmo, fácil de entender, usando a história da Cinderela. A Lauren vai chegar na sala com o outline dela e vai dizer, no episódio 1, que vai ser escrito pelo João, a Cinderela vai perder o pai e começar a trabalhar para a madrasta. No episódio 2, que é escrito pela Maria, ela vai descobrir sobre o baile, começar a fazer um vestido em segredo, mas esse vestido vai ser destruído pelas irmãs e ela vai terminar o episódio chorando. No episódio 3, que é escrito pelo Paulo, ela receberá o presente da fada madrinha, vai até o baile e vai terminar o episódio com ela fugindo e deixando o sapatinho para trás. E no episódio final, escrito por mim, o príncipe vai ter a procura dele, encontrar ela, botar o sapatinho e eles vão se casar. Então, cada um deles fica responsável por fazer esse outline acontecer de uma forma coerente. Durante ali, alguém falar, se em vez de sapatinho ser de vidro, a gente fizer um sapatinho de madeira. Beleza, são troca de ideias, mas o outline tá ali. Que foi o que aconteceu, inclusive, com a história do Eskel, que originalmente era pra ser um bruxo qualquer, e dentro da sala de roteiristas, a maioria acabou escolhendo que matar o Eskel teria mais impacto. Eu não vou nem entrar nesse assunto, não vem ao caso, beleza? Mas voltando aqui ao nosso exemplo da Cinderela. Com esse outline pronto e os scripts individuais prontos, existem pessoas responsáveis para lerem cada script e mandarem as alterações. Inclusive, identificar pontos incoerentes. Se no capítulo 1 foi dito que a Cinderela é de Londres, no capítulo 2 não pode dizer que ela está em Paris. Então, por mais que a roteirista Maria odeie a Cinderela, ela não pode fazer com que a personagem mande a fada tomar no cu e vá vender arte na praia, porque não tá no outline. Com esse exemplo bem cru, explica-se por que o Bill conseguiu escrever um episódio incrível na primeira temporada,
Porque o outline de misturar a história da Striga com a transformação da Yennefer fez uma história coesa, que é relativamente fiel ao material original e com alto potencial de sucesso. E também foi por isso que ele escreveu um dos piores episódios da série, porque o outline do Eskel virar uma árvore não foi escolha dele. Não tinha muito o que ele fazer pra salvar essa merda. Por mais que ele amasse o material original, ele não podia ir contra o outline da temporada, ele não pode ir contra a showrunner. Então, da mesma forma, por mais que ele tivesse alguns colegas que odiavam o material original, esses colegas também não podiam se rebelar, eles não podiam fazer o que eles quisessem. Por isso que essa informação é interessante porque fofoca, mas não chega muito longe, assim, não tem muito impacto. E voltando à fofoca, né, por que esse cara que era tão fã da saga e já tinha uma baita moral com o fandom se afastou do projeto? Será que ele se afastou por conta própria, com ódio de que os colegas não gostavam de The Witcher? Não é o que outro membro da produção diz. O Matthew D'Ambrosio tava puto no Twitter, soltando indiretas pra lá e pra cá, deixou bem claro que Biel de Maio foi demitido por má conduta no ambiente de trabalho. No final, ele deletou vários tweets, mas o print é eterno. Se eu tivesse sido demitido sem cerimônia de um emprego por ter sido física e emocionalmente abusivo, eu provavelmente focaria em conseguir ajuda ao invés de ficar falando constantemente do meu envolvimento com esse tal emprego. Eita fofoca! Depois de apagar os comentários mais exaltados, o Matthew D'Ambrosio deixou apenas um tweet mais positivo, falando sobre a experiência dele que foi super positiva em trabalhar na terceira temporada de The Witcher, e como lá dentro a equipe era super respeitosa e sem disputas de ego, com direito a uma indireta do unicórnio ali, se é o da Ciri ou da Yennefer, fica a pergunta. Mas sobre o assunto geral não fica pergunta nenhuma, porque o que o B.O. falou provavelmente é verdade. Mas não muda nada do que já foi feito. E ele trazer à tona isso depois de uma possível demissão por mau comportamento e claras disputas de ego, me cheira como alguém que quer sair por cima. E ele conseguiu, a galera tá puta. Mas pra mim, não muda nada. O que foi legal, já foi. O que foi ruim, já foi. O que vai vir já tá pronto, ele não tem envolvimento com nada disso. A equipe de The Witcher vive mudando. Na primeira temporada, alguns roteiristas que participaram não voltaram pra segunda. E agora, alguns que trabalharam na segunda não voltaram pra terceira. Pode ser que o motivo dessas mudanças esteja atrelado com essas afirmações do Biel de Maio, que a Lauren percebeu que o amor da saga é um pré-requisito para fazer parte da equipe, já que essas mudanças têm desagradado muitos fãs, incluindo a estrela da série, Henry Cavill, que estava soltando indiretas de que tava puto que eles estavam mudando o material original. Ou pode não ter nada a ver com isso, e a gente nunca vai saber. A não ser que outro membro da equipe resolva botar lenha nessa fogueira e nos dar mais detalhes da fofoca. Mas e aí, qual a sua opinião desse caos? Me diz aí, não esquece do joinha, do sininho, de se inscrever e tudo mais. A gente se vê na próxima e um mega beijo!